Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar tautologia, um tema muito importante dentro de raciocínio lógico-matemático para concursos públicos. Esse assunto aparece bastante em provas, principalmente quando a banca trabalha lógica proposicional, tabelas verdade, equivalências lógicas e análise de argumentos. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito. Tautologia é uma proposição composta que resulta sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a formam. Em outras palavras, não importa se as proposições envolvidas são verdadeiras ou falsas, o resultado final será sempre verdadeiro. Esse é o ponto central. Se a proposição composta for verdadeira em todas as linhas da tabela verdade, ela é uma tautologia. Vamos lembrar que, na lógica proposicional, cada proposição simples pode assumir apenas dois valores lógicos. Verdadeiro, representado por V. Falso, representado por F. Quando juntamos proposições simples com conectivos lógicos, formamos proposições compostas. E é justamente aí que surge a possibilidade de analisar se essa proposição composta é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. A tautologia é sempre verdadeira. A contradição é sempre falsa. A contingência é às vezes verdadeira e às vezes falsa, dependendo dos valores lógicos das proposições simples. Vamos ver um exemplo clássico de tautologia. Considere a proposição P ou não P. Essa estrutura é chamada de princípio do terceiro excluído. Vamos montar mentalmente a análise. Se P for verdadeira, então não P será falsa. Logo, P ou não P será verdadeira. Se P for falsa, então não P será verdadeira. Logo, P ou não P também será verdadeira. Perceba que, em qualquer situação, o resultado é verdadeiro. Portanto, P ou não P é uma tautologia. Agora veja outro exemplo. Se P, então P. Essa proposição também é sempre verdadeira. Afinal, se P é verdadeira, então P é verdadeira. Se P é falsa, a condicional continua sendo verdadeira, porque na lógica a única situação em que a condicional é falsa é quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Como isso não acontece em se P, então P. Temos novamente uma tautologia. Em prova, a banca pode cobrar tautologia de várias formas. A primeira forma é diretamente, perguntando qual proposição é uma tautologia. A segunda forma é por meio de tabela verdade. A terceira forma é usando equivalências lógicas. A quarta forma é em argumentos lógicos, quando a validade do argumento depende de uma tautologia. Agora vamos entender como identificar uma tautologia. O método mais seguro é a tabela verdade. Se a proposição tiver uma variável simples, como P, haverá duas linhas na tabela. Se tiver duas proposições simples, como P e Q, haverá 4 linhas. Se tiver 3 proposições simples, como P, Q e R, haverá 8 linhas. E assim por diante. Depois de montar a tabela, você analisa o valor lógico da proposição composta em todas as combinações possíveis. Se o resultado for verdadeiro em todas elas, a proposição é uma tautologia. Vamos analisar um exemplo. P implica P. Tabela. Se P é V, então P é V resultado, V. Se P é F, então P é F resultados, V. Como só temos valores verdadeiros no resultado final, essa proposição é uma tautologia. Agora outro exemplo importante. Não P e não P. Vamos analisar. Se P é V, então não P é F. Logo, P e não P é F. A negação disso será V. Se P é F, então não P é V. Logo, P e não P é F. A negação disso será V. Resultado sempre verdadeiro. Portanto, é uma tautologia. Esse tipo de estrutura está ligado ao princípio da não contradição. A lógica reconhece que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Agora vamos para algumas estruturas clássicas de tautologia que você precisa conhecer para a prova. Primeira, P ou não P. Segunda, não, P e não P. Terceira, P implica P. Quarta, se P e Q, então P. Vamos analisar essa última. Se P e Q for verdadeiro, P necessariamente será verdadeiro. Se P e Q for falso, a condicional já será verdadeira.
Portanto, a estrutura toda é sempre verdadeira. Também é muito comum a banca usar tautologias em equivalências. Por exemplo, P implica que é logicamente equivalente a não P ou que. Isso significa que essas duas estruturas têm a mesma tabela verdade. Em certas situações, a banca monta uma expressão que, depois de simplificada por equivalência, revela uma tautologia. Outro ponto importante: nem toda proposição com aparência óbvia é tautologia, e nem toda proposição difícil deixa de ser tautologia. O que define a tautologia não é a aparência da frase, mas o comportamento lógico em todas as possibilidades. Agora vamos diferenciar bem os três conceitos centrais. Tautologia, sempre verdadeira. Exemplo, P ou não P. Contradição, sempre falsa. Exemplo, P e não P. Contingência, às vezes verdadeira, às vezes falsa. Exemplo, P e que. Essa distinção cai muito em prova. Outro uso importante da tautologia aparece na validade dos argumentos. Um argumento é considerado válido quando, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for verdadeira. Uma das formas de testar isso é transformar o argumento em uma proposição condicional. Se essa proposição resultar em tautologia, o argumento é válido. Exemplo: se as premissas são verdadeiras, então a conclusão é verdadeira. Se essa estrutura for tautológica, temos validade lógica. Por isso, a tautologia é muito importante não só como assunto isolado, mas também como ferramenta para análise de argumentos. Agora vamos falar de algumas pegadinhas de prova. Primeira pegadinha: confundir tautologia com proposição verdadeira em apenas alguns casos. Se a expressão não for verdadeira em todas as linhas, não é tautologia. Segunda pegadinha: analisar intuitivamente, sem testar todos os casos. Em lógica, não basta parecer sempre verdadeira. É preciso ser sempre verdadeira de fato. Terceira pegadinha: errar a condicional. Lembre-se, a condicional só é falsa quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Quarta pegadinha: esquecer a ordem das operações lógicas. Primeiro resolvemos negação, depois conjunção e disjunção, e depois condicionais e bicondicionais, conforme a estrutura da proposição. Agora vamos a um exemplo mais elaborado. P implica que e P implica que. Essa proposição é uma tautologia e representa a forma lógica do argumento chamado modus ponens. Vamos testar rapidamente. Se P implica que é verdadeira e P é verdadeira, então que necessariamente deve ser verdadeira. Nesse caso, a condicional final é verdadeira. Se a parte da esquerda for falsa, a condicional final também será verdadeira. Logo, em qualquer situação, o resultado final será verdadeiro. Portanto, essa estrutura é uma tautologia. Esse tipo de proposição aparece muito em questões sobre validade de argumento. Vamos agora fazer uma revisão final do que você precisa guardar. Tautologia é uma proposição composta sempre verdadeira. Ela é verdadeira em todas as linhas da tabela verdade. Os exemplos mais clássicos são P ou não P, não, P e não P, P implica P. Tautologia não se confunde com contradição nem com contingência. Contradição é sempre falsa. Contingência varia entre verdadeiro e falso. A forma mais segura de identificar uma tautologia é pela tabela verdade. A tautologia também aparece na análise de equivalência, se na verificação da validade de argumentos. Portanto, aluno, quando a prova falar em tautologia, você deve pensar imediatamente em verdade em todos os casos possíveis. Essa é a essência do conceito. Se você dominar isso e praticar com tabelas verdade, vai acertar muitas questões de lógica proposicional. Até a próxima!